Alô, alô, galera, aquele abraço, o papo é Copa Libertadores da América, porque o Corinthians e o Bahia e o Corinthians já conhecem seus primeiros adversários da competição de 2025. O Corinthians pega o estreante, o novato, Universidade Central da Venezuela. E o Bahia não teve sorte no sorteio porque vai enfrentar o The Strongest da Bolívia. No sorteio apareceu Bolívia 3, mas na verdade o Bolívia 3 já é o The Strongest, que é um clube que disputou várias Copas Libertadores da América. É um clube realmente experiente na competição. Vou mostrar a sequência aqui então, como ficaram as chaves da primeira e também da segunda fase e projetando já a terceira fase para vermos quem Bahia e Corinthians vão enfrentar na terceira fase da competição, aquela fase anterior à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Estamos no ar aqui no Plantão do Paulinho, sempre para a KTO, onde a diversão acontece. Jogue com responsabilidade, site para maiores de 18 anos. Pegue seu celular, aponte a câmera do celular aqui, ó, pro QR Code que está aqui na tela, e você entra direto no site da KTO e vem se divertir com a gente. Começando com a primeira fase da Copa Libertadores da América, onde não estão brasileiros, argentinos, colombianos e também chilenos. O grupo 1 da primeira fase ficou com Nacional do Equador e Bolívia 4. Primeiro jogo na Bolívia, segundo jogo lá no Equador. Lembrando que não temos a definição ainda de quem será o quarto representante da Bolívia na Copa Libertadores da América. O grupo 2 da primeira fase tem Aliança Lima do Peru contra o Nacional do Paraguai. Primeiro jogo no Paraguai, jogo decisivo, segundo decisivo jogo acontecendo em Lima, no Peru. E finalmente, grupo 3 da primeira fase tendo o Defensor do Uruguai contra o Monagas da Venezuela. Primeiro jogo na Venezuela, jogo de volta e decisivo acontecendo no Uruguai. Então, o Nacional ou o Bolívia 4, um dos dois avança para a segunda fase da chamada pré-Libertadores. Aliança Lima ou o Nacional do Paraguai, um dos dois avança para a segunda fase. Defensor do Uruguai ou Monagas, um dos dois avança para a segunda fase da competição. E claro, pessoal, que eu sei, o pessoal sempre fala, Paulinho, não é pré-Libertadores, é primeira, é segunda, é terceira fase. Mas para os mais novos, nós brasileiros convencionamos de pré-Libertadores. Quando você diz pré-Libertadores, todo mundo sabe o que é. Quando você fala primeira fase, segunda fase, o pessoal, a maioria não sabe o que significa. Tá bom, pessoal? Então não vamos brigar por uma coisa tão simples. Você quer chamar de primeira fase, segunda fase, não tem problema, pode chamar, nós chamamos, eu chamo de pré-Libertadores, não tem nenhum problema, tá bom? Segunda fase da competição, aí tendo já os brasileiros, o Corinthians e também o Bahia. O Corinthians ficou no grupo 5, vai enfrentar a Universidade Central da Venezuela. Time estreante em termos de Copa Libertadores da América, atual vice-campeão venezuelano, a Universidade Central, um dos clubes mais antigos da Venezuela, mas de pouca tradição. Na verdade, pessoal, a Universidade Central foi a primeira campeã venezuelana na era profissional do futebol da Venezuela, isso lá em 1957. Portanto, primeiro campeão nacional da Venezuela, Universidade Central. De 57 para cá, nunca mais levantou um único troféu. Primeiro jogo na Venezuela, jogo de volta acontecendo em São Paulo, Corinthians contra a Universidade Central. Essa é a segunda fase. Na terceira fase da competição, uma fase anterior à fase de grupos, o Coringão, passando pela Universidade Central, vai enfrentar ou o Barcelona do Equador, ou o Nacional do Equador, ou ainda o Bolívia 4. Um desses três times aqui, o Coringão pega na terceira fase da competição. Aí passando pela Universidade Central e passando por um dos três aqui, o Corinthians já vai estar na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Vamos ao Bahia, que vai enfrentar, no sorteio você viu, você acompanhou o sorteio, Bolívia 3. O Bolívia 3 já está definido, é o The Strongest. Portanto, aliás, porque o The Strongest, pessoal, perdeu o Campeonato Boliviano nesta quarta-feira. O Bolívar foi campeão, estava a disputa ali, Bolívar ou The Strongest. O vencedor do campeão iria para a fase de grupos e o perdedor viria aqui
para esta fase de mata-matas. Como o Bolívar foi campeão, foi para a fase de grupos e o The Strongest veio então para esta fase preliminar. Então é Bahia contra The Strongest. Primeiro jogo na altitude em La Paz, no estádio Hernando Siles. La Paz tem o local do estádio lá, onde se encontra o estádio Hernando Siles, altitude de 3.640 metros, é o que vai enfrentar aí o Bahia no jogo de ida. Lembrando que o The Strongest é um time tradicional, em termos até de Copa Libertadores da América. Vai disputar sua 31ª Libertadores. 30 edições participou aqui o The Strongest da Bolívia, 13 vezes campeão boliviano. Lembrando o seguinte, pessoal, o The Strongest entrou na Copa Libertadores, não foi campeão boliviano. O campeão da apertura foi o San Antonio Bulu Bulu. E o campeão do retorno, do clausura, foi o Bolívar. O The Strongest entrou na Libertadores por ter a melhor pontuação geral, computando aí primeiro e segundo turnos, ou então apertura e clausura, foram 76 pontos conquistados pelo The Strongest. Lembrando o seguinte, o Bahia, em termos de Copa Libertadores da América, jamais enfrentou clubes bolivianos. Só enfrentou um boliviano, Blooming, na Copa Sul-Americana em 2018. Perdeu na Bolívia por 1-0, venceu em casa por 4-0. Portanto, pela primeira vez na história, o Bahia vai enfrentar o The Strongest e pela primeira vez na história vai enfrentar um boliviano na Copa Libertadores da América. Bom, aí o Bahia passou pelo The Strongest. Aí vai para a terceira fase da Copa Libertadores da América. Aí para chegar na fase de grupos, vai ter que vencer um dos dois aqui, ó, ou o Ñublense do Chile ou o Boston River do Uruguai. Em tese, pessoal, em tese, o duelo inicial do Bahia contra o The Strongest é mais difícil, ou será mais difícil que um provável duelo contra o Ñublense do Chile, ou então contra o Boston River do Uruguai. Então, passando pelo The Strongest e passando por um dos dois aqui, o Bahia vai estar na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Os outros grupos. Grupo 1 tem Santa Fé da Colômbia contra Deportes Iquique do Chile. Primeiro jogo no Chile, segundo lá na Colômbia. Grupo 8 tem Boca Juniors contra Aliança Lima do Peru ou Nacional do Paraguai. Então, o Boca vai enfrentar na segunda fase ou Aliança Lima do Peru ou Nacional do Paraguai. Se o Boca passar por um dos dois, para chegar na fase de grupos vai ter que vencer ou o Santa Fé da Colômbia ou o Deportes Iquique do Chile. Grupo 3 tem Cerro Porteño do Paraguai contra Defensor do Uruguai ou Monagas da Venezuela. Primeiro jogo no Uruguai se for o Defensor ou na Venezuela se for o Monagas. Segundo jogo decisivo no Paraguai. Quem passar dos três aqui vai enfrentar na terceira fase ou o Melgar do Peru ou o Colômbia 4. Colômbia 4 ainda indefinido. É o grupo 6 aqui. Primeiro jogo entre Melgar e Colômbia 4 na Colômbia, jogo de volta no Peru. Então, confirmando, Bahia pegando o The Strongest na segunda fase, o Corinthians pegando a equipe da Universidade Central da Venezuela. Bom, pessoal, como o Bolívar foi campeão boliviano nessa quarta-feira, já temos praticamente a definição dos potes para o sorteio da fase de grupos. Só tem uma definição aqui, ó. Quem vai ser o campeão colombiano? Ou o Atlético Nacional de Medellín ou o Tolima. É a única definição aqui. Quem for campeão colombiano vai estar no pote 3. Então, teremos no pote 3 ou o Nacional ou o Tolima. Pote 1 confirmando, cabeças de chave. Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional do Uruguai, São Paulo e Racing. Pote 2 já definido com o Bolívar campeão boliviano. Olímpia do Paraguai, LDU do Equador, Inter, Libertad do Paraguai, Del Valle do Equador, Colo-Colo do Chile, Estudiantes da Argentina e o Bolívar da Bolívia. Pote 3 então, com a indefinição, interrogação ainda, ou o Nacional ou o Tolima pela Colômbia. Mais, Vélez Sarsfield da Argentina, Fortaleza, Sporting Cristal do Peru, Universitário também do Peru, Tajeres da Argentina, Táchira da Venezuela e Universidade do Chile, Laú do Chile. E o pote 4 vai ter Carabobo da Venezuela, Atlético Bucaramanga da Colômbia, Central de Córdoba da Argentina, San Antonio Bulu Bulu da Bolívia e mais os 4 que vão vir aqui da chamada pré-Libertadores. Tá bom, pessoal? É isso aí também? Tudo certo? Tudo tranquilo? Sorte para o Corinthians contra a Universidade Central da Venezuela e sorte também para o Bahia contra o mais forte, contra o The Strongest da Bolívia, que acabou perdendo o campeonato boliviano e veio para enfrentar o Bahia nesta fase inicial de mata-mata da Copa Libertadores da América. Fui, tchau!